Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo e eu já quero começar pedindo desculpa, compreensão aos nossos seguidores por ter passado uma semana sem colocar vídeo. Aconteceram alguns imprevistos, o meu computador deu problema. O certo é que eu passei uma semana sem postar vídeo. Eu particularmente parece que faz muito tempo, mas o fato é que nós estamos de volta. Então eu quero nesse vídeo estar falando com vocês sobre a diferença entre a filosofia do budismo e a fé, a crença, a filosofia do cristianismo. Primeiramente devemos entender qual é a filosofia do budismo, em que o budismo crê, qual é a sua base de fé, quais são as suas crenças. Algumas vezes as pessoas me perguntam se no budismo existe ou não existe Deus. E o que normalmente eu faço é perguntar para a pessoa, me diga o que é Deus, para que eu te possa responder. Porque na verdade Deus é um nome quando a gente está falando. O que a gente entende por Deus? No budismo não se acredita em uma entidade, um ser que seja o criador de tudo e aquele que faz com que tudo aconteça da forma como é. O que a gente acredita é no que é chamada lei da interdependência. Ou seja, tudo o que acontece, acontece porque causas e condições se criam. Então a interdependência, ela está presente em tudo. É aquilo que sempre existiu e que vai sempre existir. É aquilo que faz com que tudo aconteça e seja o que é. Então, isso existe. Existe algo que a gente pode dizer que seja superior e que está presente em tudo. É assim chamada interdependência. Isso é um aspecto. Um outro aspecto relacionado a Deus, que algumas vezes as pessoas trazem, que no budismo existe, mas não com esse nome, é o aspecto do sagrado. Existem seres sagrados, que no budismo são seres que saíram do ciclo de sofrimento, que atingiram assim chamada iluminação e que existem ainda hoje, a quem nós podemos pedir as bênçãos. Existem. Então, não é porque no budismo tem esse aspecto tão forte da filosofia de vida e da parte da razão que não existe essa parte de pedir as bênçãos. Porque uma vez que um ser atinge a iluminação, ele não deixa de existir. E a pedir uma bênção é o momento no qual eu me abro para poder ter uma interação que vai ser uma condição positiva para a minha própria transformação interior. Então, existe um lado dos seres sagrados, existe um outro lado que é a interdependência que está presente em tudo e em todos. Mas uma coisa que eu acho importante lembrar que Buda, uma coisa que ele disse, era na época de Buda, na Índia, não se falava muito de religiões monoteístas, mas sim de religiões politeístas, como o hinduísmo. E Buda, uma das coisas que ele colocou foi, eu não estou aqui para discutir se os deuses existem ou não existem. O ponto não é se os deuses existem ou não existem, Brahma, Vishnu, etc. Tudo bem. O fato qual é? É que a nossa felicidade e o nosso sofrimento depende de nós e não de qualquer outro Deus que possa existir ou não. Se a gente vai ser feliz ou não, se a gente vai continuar a sofrer ou não, depende do nosso comportamento e da forma como a gente vive o mundo e daquilo que a gente faz. Então é sobre isso que Buda nos fala. Na verdade, em nenhum momento Buda contesta se Deus existe ou se Deus não existe. O que Buda nos traz é a responsabilidade da nossa felicidade e do nosso sofrimento se encontra nas nossas mãos. E como podemos fazer para eliminar o sofrimento e desenvolver mais satisfação e alegria? Quando algo acontece, muitas vezes as pessoas se perguntam, mas por que isso é assim? Uma resposta comum dentro de uma visão de uma religião monoteísta é dizer, isso é assim porque Deus quis. A resposta budista seria, isso é assim porque causas e condições se criaram para que assim seja. A princípio, o budismo ele não vê Deus como o Criador, não vê Jesus como nosso Salvador. O que eles acreditam é que pessoas nasceram, fizeram uma boa obra, evoluíram, se tornaram seres de luz e hoje são esses seres de luz que ajudam as pessoas a encontrar o bom caminho, a encontrar e se dar bem na vida. É essa a sua base de fé. Enquanto que o cristianismo não só acredita em Deus como o Criador, como vê Deus como um pai,
porque é assim que Deus, o Criador de todas as coisas, se revela nas Escrituras, como um Deus que protege, que ensina, que corrige, que fala. Então você vê em todas as Escrituras esse relacionamento do Criador, Deus, como um pai, tratando o seu povo, o povo de Israel, como filho, e posteriormente todos aqueles que crê em nome do Senhor Jesus, o Senhor Deus também trata como um filho. Porque aqueles que negam ao nome do Senhor Jesus, não vê o Senhor Jesus como filho, o Pai também negará não vê como filho. O budismo também não vê a Bíblia como um livro onde Deus se revela ao seu povo, onde o Criador se revela à sua criatura. Agora, vamos falar da filosofia do budismo. No que de fato o budismo acredita? O budismo acredita o seguinte, que todas as causas teve o seu efeito, que cada resultado é resultante de uma ação, que há infinitas possibilidades, e essas possibilidades, os resultados, é ao equivalente ou é ao correspondente à ação, no tocante do mundo, da ação do todo, no tocante ao individual, cada ação, cada resultado é ao equivalente, é ao correspondente à ação individual de cada indivíduo. Então, este ponto de vista, ele é contra o cristianismo, a filosofia do cristianismo? Isso é contra Deus? Isso é pecado? E aqui se vê o outro lado, aonde o cristianismo deixa a desejar em comparação com a filosofia do budismo. Pedro, escrevendo em sua carta, ele disse o seguinte: porque Deus, o Pai, o Criador, já nos deu todas as coisas que se diz respeito à vida. Agora veja lá, porém acrescentai a virtude. 2 Pedro capítulo 1, verso 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida, à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtude, pelas quais nos tem dado grandíssima e preciosa promessa, para que por elas fique participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência do mundo há. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal. Então você vê aqui que é de competência nossa, não de Deus, acrescentar aquilo que Deus já deu às nossas virtudes. E estas virtudes é exatamente a filosofia do budismo. Mas essas virtudes que eles seguem não é uma autoria deles, é uma autoria de Deus. E muitas vezes os cristãos, por medo, não seguem. Porque tem medo de prosperar, porque tem medo de ser bem-sucedido, porque acham que o fato deles querer ser bem-sucedido já é o suficiente para Deus puni-lo, para Deus castigar. Aí vem outro grupo que não crê em Deus, não vê Deus como Pai, mas se aplica na filosofia correta, se aplica na disciplina, se aplica nas virtudes e obtém os resultados esse que os cristãos não têm, e quando não têm vão dizer que é culpa de Deus, que tudo está conforme a vontade de Deus. Isso está errado. Vamos lá para ficar claro na sua mente. O budismo não acredita em Deus, não vê Deus como um pai, como Deus criador de todas as coisas. Enquanto que os cristãos acreditam que não só há um criador, como também esse criador é o nosso pai.
Porém, a maioria dos cristãos acredita o seguinte: basta ter fé em Deus e a partir daí é Deus que dita o resultado, porque Deus está no controle. Porque não cai uma folha de uma árvore se Deus não quiser. A princípio, deixa eu te falar que essas duas passagens, elas são apenas crendices, elas não têm amparo na Bíblia. Então veja claramente que no tocante ao crer em Deus, ao ver Deus como um Pai, como Deus Criador, corretíssimo. Mas a partir daí, esperar que o simples fato de eu acreditar em Deus e não acrescentar as virtudes como Pedro fala, e achar que o resultado é predestinado por um Pai que está distante lá no céu, isso está totalmente errado. Nem de longe a palavra de Deus apoia esse tipo de crença, esse tipo de pensamento. Porque a partir do momento que eu creio no futuro predeterminado por Deus, eu me eximo de responsabilidade. Então, neste caso, a carta de Pedro não tem sentido, porque lá está escrito: porque Deus, pelo seu divino poder, já nos deu todas as coisas que se diz respeito à vida, mas acrescentai a virtude. Está lá a virtude que são nossa, porque é essas virtudes seguidas que a palavra de Deus vai dirigindo, que assegura o resultado. O resultado não está garantido, o resultado é resultante do nosso comportamento diante das adversidades, é resultante das nossas escolhas, é resultante das nossas ações. Caso contrário, não haveria nenhum sentido ter os mandamentos do Senhor, ter as instruções do Senhor. Se os resultados já tivessem predeterminado, eximindo cada um de nós de nossas responsabilidades, não tinha nem sentido ter a Bíblia. Não tinha nenhum sentido ter algum registro de uma pessoa experiente passando a sua experiência para o outro, seguindo assim as suas instruções, que automaticamente já eliminaria dores e sofrimento e economizaria assim anos de aprendizado. Então não tem nenhum sentido. Eu quero acrescentar o terceiro ponto, o ponto que vai fazer você entender e separar e pegar das duas partes, tirar o que não é saudável, o que não é inteligente, e fazer de ambas as partes, fazer uma única filosofia forte, inteligente e fundamentada na verdade, na justiça, na inteligência e em Deus. Veja só, em Salmo 24 diz assim: porque do Senhor é o céu e a terra e todas as coisas que no universo há. O que essa passagem está dizendo? O que essa passagem está dizendo é que qualquer coisa que seja boa, saudável, que conduz o homem a respeito da vida, o seu autor não é de propriedade, de filosofia particular de quem quer que seja, e sim do Senhor. Tiago acrescentou no tocante a esse assunto e diz: não se engane, meus amados irmãos, porque todas as coisas que são boas, que diz respeito à vida, que são coerentes, que são honestas, veio do alto do Pai das luzes, que é o mesmo que a palavra de Deus também afirma, e apresenta o Senhor Jesus como autor e consumador da nossa fé. Nós devemos entender com isto que esta filosofia que deu certo não é de autoridade de Buda, não, ele apenas pegou algo do princípio do Criador e colocou como filosofia, e sobre esse ponto ele está certo. O que ele está errado é de negar o Criador.
Ele pega as instruções, a filosofia que deu certo do Criador, mas nega o Criador. Enquanto que a maioria dos cristãos aceita e vê Deus como Criador, mas negam a sua filosofia prática. E muitos negam porque têm medo. É mais ou menos assim. Vamos imaginar, um pai de família faz uma grande roça e planta tudo de bom. Planta a mandioca, planta o arroz, planta o milho, planta o trigo. Mas tudo que ele sabe fazer é pegar a mandioca, é pegar o trigo, é pegar o arroz, cozinhar e comer. Aí veio alguém e viu que essa matéria-prima tinha muito mais potencialidade. Pegou a mandioca, relou a mandioca, transformou em uma massa, pegou todos os ingredientes, juntaram e fez um bolo maravilhoso, saudável e saboroso. Aí o pai de família, ou os filhos do pai de família, disse: não podemos comer esse bolo não, porque esse bolo não foi nós que fizemos, foi o inimigo. Que inimigo? Veja, o que o inimigo fez foi apenas desenvolver, o que o inimigo fez foi tão somente perceber o potencial e aproveitar esse potencial que o próprio Criador, quando deu a ideia, quando deu a terra, quando deu a semente, quando deu inteligência para o homem, era para plantar e desenvolver de A a Z e desfrutar de A a Z. Se quiseres e me ouvires, comereis do melhor dessa terra. O autor dessa ideia não é Buda e não é ninguém, é o Criador, é o Pai. E tudo que é do Pai é direito dos seus filhos, porque do Senhor é o céu e a terra e todas as coisas que no universo há. O Senhor Jesus, na oração de João 17, ele foi muito claro quando ele disse: Pai, eu sei que todas as coisas que são tuas também são minhas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8 e o verso 17, ele disse: quem tem o Espírito também é filho, e quem é filho é co-herdeiro de todas as coisas que Jesus é herdeiro. E quais são as coisas que Jesus são herdeiro? O céu e a terra e todas as coisas que no universo há. E o próprio Jesus foi além, ele disse: eu sou a porta. Quem não entrar por mim é ladrão e salteador. Traduzido, quem usufruir dos fundamentos do Criador e não reconhecer o Criador, de fato, não tem direitos legais, porque os direitos são dos filhos. Então veja claramente que a razão que os cristãos perecem, pelo menos a maioria, é que eles têm medo. Quem foi que fez o bolo? Quem fez o bolo foi Buda, foi nada. Quem é o dono desse bolo? Quem é o dono dessa filosofia? É o fulano, não. O dono da filosofia, o dono do bolo é o pai, e o que é do pai são dos filhos. Então, devemos sim crer, devemos sim ver Deus como o Criador, porque esse universo complexo e perfeito, organizado e preciso, jamais chegaria a essa perfeição do nada, do caos, do acaso, como muitos acreditam. Este Criador foi ele que fez as leis, e são essas leis que nós deveríamos não só aprender, como ser o modelo, o exemplo, aqueles que inspiram outros, porque essas leis, elas são confiáveis. Aí o que acontece? Muitos acreditam em Deus como um pai, mas não reconhecem as suas leis.
tem até medo de praticar, porque um grupo pegou e assumiu a sua autoria. Mas de fato eles não são dono, porque foram o Criador. É por isso que em nosso canal nós temos trabalhado nesse ponto. Fazer com que você que é filho de Deus, que reconhece que Deus é um Pai e reconhece que Jesus é o Salvador, você precisa, é necessário e correto que você creia e veja Deus assim, como Pai e como Criador. Mas a partir daí, não pense você que o seu resultado está predestinado por um Pai lá no céu, tirando de você a sua responsabilidade, não. Porque há muitos que acreditam assim. Ah, eu estou vivendo como Deus quer, a pessoa está no bem, a pessoa está vivendo de mal a pior. A palavra de Deus diz, se quiseres e me ouvir, comereis o melhor dessa terra, mas mesmo assim as pessoas acreditam que os resultados da sua vida é conforme Deus quer, eximindo assim das suas responsabilidades. Aí vem outro grupo que não reconhece o Criador, mas entende sobre as leis, segue os princípios da lei, tem resultados. Agora nós, como os filhos de Deus, não podemos seguir esses padrões, porque esses padrões, essa filosofia é de fulano de tal. Não. Essa filosofia e qualquer coisa que funcione foi colocado por Deus para o desfrute dos seus filhos. Então, se você quiser saber mais sobre o assunto, se inscreva em nosso canal, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, deixe seu like, seu comentário, clique no sininho e depois de clicar no sininho, clique no todos, para todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, você ser o primeiro a receber. E se você gostou desse assunto, deixa aí nos comentários, que é para nós estar fazendo mais vídeos sobre o assunto, tá ok?